Boa tarde, estamos aqui agora nessa quarta parte dessa sequência de estudos, o quarto vídeo, para a gente dar continuidade então aonde a gente tinha parado da última vez, né? Falando a respeito das virtudes teologais, especificamente do papel da fé e da caridade. Bom, eu gostaria então, antes de entrar de fato na segunda resposta, onde a gente vai discutir hoje um pouco sobre a questão dos méritos e das boas obras no contexto fora da Igreja Católica para a salvação das almas, eu gostaria antes de recapitular então tudo que nós falamos, desde a segunda parte, né, onde a gente especifica um pouco a respeito da doutrina do Semina Verbi, segundo São Justino Mártir, até o terceiro vídeo, onde a gente discute a respeito das virtudes teologais. Bom, nós admitimos como princípio-chave dessa discussão a ideia de que, segundo São Justino Mártir, o Logos divino, isso é, o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Deus Filho, através deste Logos existem sementes espalhadas por todas as pessoas, enquanto criaturas racionais, dotadas de razão, de inteligência, de vontade, como elementos de verdade que podem conduzir as pessoas por vias fora da graça para a verdade e para o bem. Então, São Justino aí argumenta a existência desse logos espermáticos, onde cada homem ele porta uma semente do verbo. E ele atesta para isso o fato de que muitos filósofos gregos, escritores, poetas gregos demonstravam grande virtude no que eles falavam, e por isso esta virtude não se dava senão em detrimento do próprio verbo divino, em detrimento da própria influência de Cristo, de Deus Filho, né, por assim dizer, ainda não tratando do assunto da encarnação, portanto, de Deus Filho, que se estende aí por toda a humanidade. Então, filósofos, legisladores pagãos captaram vários fragmentos éticos, racionais, elementos de verdade, que, de certo modo, provém do Logos divino, provém do Verbo, né? Bom, essas verdades parciais, entre si, elas colidem, elas se contradizem em muitas coisas. Não as verdades propriamente ditas, mas as doutrinas e as várias tradições, as várias culturas, em muitas coisas elas entram em choque. E essa contradição, ela é um sinal de que não há a totalidade da verdade. Então, ao mesmo tempo que São Justino afirma isso, a existência de verdades parciais dispersas, ele afirma que existe uma verdade única, que se encontra, uma verdade total, que se encontra na Igreja de Cristo, a Igreja Católica. E aqui a gente precisa diferenciar, né, justamente o caráter natural do caráter sobrenatural nesse conceito de sementes. Porque justamente como a gente está num contexto patrístico e os recursos de conceitos filosóficos, eles não eram muito vastos nessa época de São Justino. Então, isso quer dizer, isso falando de uma sistematização teológica, né? Então, não existe uma acurácia, talvez não exista uma total acurácia nos termos que são utilizados por ele para tratar dessa ideia, que é uma ideia que em Santo Tomás de Aquino se traduz como a participação racional na lei eterna, não como uma fagulha ontológica da graça inerente a toda criatura racional existente, como se por natureza toda criatura portasse uma graça especial que se constitui justamente como essa semente do Logos, mas a gente encontra em Santo Tomás de Aquino uma referência muito clara de que essa semente a qual São Justino se refere é a semente daquilo que é colocado como lei natural. Lei natural, que é a participação racional na lei eterna, a participação por parte da criatura racional. E isso é importante de distinguir, porque na ordem natural, as potências humanas, elas conhecem plenamente o bem e a verdade pelas vias racionais.
Ou seja, é possível que o intelecto ele chegue até certas verdades, até certas constatações que servem até mesmo de base para a fé na doutrina revelada, porém, isso não traz implicações imediatas da graça habitual. Isso quer dizer que as potências humanas elas têm uma capacidade natural, porque assim Deus dispôs as potências para esses fins, das quais elas são capazes, que no caso são o conhecimento da verdade e a adesão ao bem, por meio das virtudes naturais. Já na ordem sobrenatural, aí nós começamos a entrar no que tange a graça habitual, que informa a alma, a natureza divina, e que por isso faz com que nós nos tornemos filhos adotivos de Deus e justificados por isso de toda a mancha do pecado. Né? Então, a graça habitual, ela nos regenera, de fato, né? Ela nos torna a semelhança de Deus. A imagem de Deus, a gente vai tratar, ela não é perdida com o pecado, mas sim a semelhança. Então, a graça habitual, ela nos instaura a semelhança de Deus, ao passo em que ela informa a alma, enquanto essa qualidade acidental entitativa, a natureza divina. Ou não que o homem se torne Deus por essência, mas que ele se torna semelhante, ou seja, num grau de proporção em relação a Deus, né? E isto pela infusão da fé, da caridade e da esperança. Na verdade, na ordem, né? Da fé, da esperança e da caridade. Isso se dá pelas vias sacramentais, obviamente. Não existe um meio de se receber a graça, pelo menos de um primeiro ponto de vista, que não pelas vias sacramentais. Confundir essas duas ordens, ou seja, tratando a semente do verbo como se fosse uma centelha divina inata ao homem, acaba por destruir a gratuidade da graça, e isso foi condenado por São Pio X na Pascendi. Também é bastante equívoco que você assuma, por exemplo, que a encarnação de Cristo infunda automaticamente a graça em toda a humanidade em decorrência da união hipostática. Isso também é falso. E também é igualmente falso dizer que a salvação simplesmente através da paixão de Cristo é dada a todos indiscriminadamente, sem que seja necessário uma mediação para que se alcance essa redenção, essa aplicação subjetiva dos méritos de Cristo. Então, assim, existe a redenção objetiva, mas existe a redenção subjetiva, que é a aplicação na vida de cada pessoa, em cada época da história, os méritos de Cristo. Portanto, a gente conclui, então, que o batismo, ele remove a culpa original, ele infunde as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e justamente por isso nos incorpora ao corpo de Cristo. Verdadeiramente, não simbolicamente. E é por meio dessa incorporação que nós nos assemelhamos, os membros assemelhados a Cristo, que é a cabeça, e conformes a Ele. Nesse sentido, a gente entrou no último vídeo na discussão a respeito da fé. Justamente porque Pio XII constata na Mystic Corporis Christi que tanto a fé, quanto a esperança, quanto a caridade são virtudes que justamente constatam esta incorporação ao corpo de Cristo, ao corpo místico, que é a Igreja Católica. Então, a gente tentando responder alguns questionamentos a respeito da fé, nós então fizemos a distinção entre a fé teologal explícita e a fé teologal implícita, constatando-se que justamente se a graça ela infunde em nós a fé, o questionamento que se propunha era
se é possível que você possa ter a caridade, possa estar verdadeiramente unido a Deus pela virtude da caridade, sem uma fé explícita. A conclusão de Santo Tomás é que você não pode possuir a virtude da caridade se você não tiver antes a virtude da fé. Mas a fé ela pode existir de dois modos: do modo explícito, quando se conhece os artigos de fé, e de modo implícito, na ignorância invencível, quando há uma disposição de crer em tudo que Deus mostra. Mas nesse sentido, não existe uma relativização do depósito de fé, mas existe uma mudança na forma como se recebe, por assim dizer, essa virtude na ausência de um conteúdo a ser crido, né? Porque a virtude da fé é justamente mediante um conteúdo para se crer, mas também mediante a crer, porque é Deus que revela, e crendo na sua autoridade, crendo que ele não pode enganar-se e nem nos enganar. Então, a partir deste ato, né, que é um ato que vem da inteligência e que vem da vontade movida pela graça de Deus, é por isso que a gente chega até a fé, enquanto uma virtude teologal. Então, a fé implícita, ela não recusa esta parte que trata justamente de se obedecer à autoridade de Deus e estar disposto a crer em tudo que ele revelar, em tudo que ele mostrar em razão dessa autoridade. A questão aqui é que, de fato, na ignorância invencível e, por isso, na fé implícita, não existe um acesso, uma possibilidade de acesso ao conteúdo da revelação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, faz com que a graça alcance mesmo essas pessoas, dados, é claro, as devidas circunstâncias e de respeito à lei natural, mas ele, então, através do batismo de desejo, faz com que a sua graça alcance estas pessoas que estão ausentes de culpabilidade. Fora isso, as sementes do verbo, elas servem justamente como, fora dos casos de ignorância invencível, elas servem como meros passos, meros andares de escada para se chegar à verdade plena. Não que por si só elas sejam, de fato, graças atuais, mas Deus pode utilizar-se desses conhecimentos adquiridos por vias naturais e dessa tendência ao bem enquanto lei natural. Ele pode utilizar-se claramente desses elementos para mover a alma do ser humano através de graças atuais para a plenitude que se dá na incorporação ao corpo místico de Cristo. Então, sem o amor infuso, sem a caridade, não há amizade com Deus e nem mérito para a visão beatífica. Mas também, sem a fé, não existe caridade, portanto, é inevitável que se tenha fé. E mesmo que adquirida por via de batismo de desejo, né? Onde a graça acaba atuando de forma invisível. E onde há a lei natural vivida de boa fé e impotência objetiva para conhecer o Evangelho, Deus pode conceder fé e caridade por via extrasacramental, mas sempre em ordem à Igreja. É justamente isso que nós falamos. Bom, então, nós chegamos ao assunto das boas obras, né? Concluindo que existem casos de ignorância invencível, mas também, de forma paralela a esses casos, as sementes elas acabam servindo como esses preâmbula fidei, preâmbulos de fé do qual falava Santo Tomás, como esses pressupostos adquiridos pela via natural da razão humana e que servem de base, de fundamento, de alicerce para o dado revelado, para se aderir, né, com a inteligência e com a vontade ao dado revelado. Iniciamos então a segunda resposta a respeito das boas obras. Abre aspas para a citação do cardeal Joseph Ratzinger na declaração Dominus Jesus. Não há dúvida que as diversas tradições religiosas contêm e oferecem elementos de religiosidade que procedem de Deus e que fazem parte de quanto o Espírito opera no coração dos homens e na história dos povos, nas culturas e religiões. Com efeito, algumas orações e ritos das outras religiões podem assumir um papel de preparação ao Evangelho,
enquanto ocasiões ou pedagogias que estimulam os corações dos homens a se abrirem à ação de Deus. Não se lhes pode, porém, atribuir a origem divina, nem a eficácia salvífica ex opere operato, própria dos sacramentos cristãos. Por outro lado, não se pode ignorar que certos ritos, enquanto dependentes da superstição e de outros erros, são mais propriamente um obstáculo à salvação. Portanto, a questão ela não é tão objetiva assim quanto se pensa. Fecha aspas, Quer dizer, essa última frase foi minha, né? As aspas fecham então em são mais propriamente um obstáculo à salvação. Fecha aspas a citação do cardeal Joseph Ratzinger na declaração Dominus Jesus. Nenhum dos pontos levantados, contudo, deve obscurecer a verdade fundamental da fé católica. A centralidade da fé explícita na pessoa de Jesus Cristo e na comunhão com a sua igreja visível como meio ordinário de salvação. Com efeito, mesmo ao se admitir, como o magistério tradicional sempre admitiu, que Deus, em sua misericórdia e justiça, pode agir de maneira extraordinária em situações de ignorância invencível, isso jamais deve ser interpretado como uma equivalência entre esses caminhos extraordinários e o único caminho ordinário instituído por Cristo, que é a Igreja. Em última instância, o pensamento contrário ele pode cair muitas vezes no que se chama inclusivismo anônimo, o qual considera que Deus pode operar de forma anônima ou implícita através das outras culturas propriamente, suas doutrinas, tradições religiosas, a fim de conduzir as pessoas a uma mesma salvação, ou mesmo ao que se chama perennialismo, uma compreensão metafísica que se encontra em total oposição à metafísica tomista. A primeira concepção de um inclusivismo anônimo distingue-se da fé implícita propriamente dita, uma vez que a ação de Deus ela estenderia-se a todos os sistemas de crença, ao passo em que a fé implícita, como bem foi falado, deposita-se objetivamente na revelação, ou seja, é o depósito de fé, fonte de todo o conteúdo da revelação. E depósito esse guardado pela Igreja. Todo aquele que se salva, mesmo fora dos limites visíveis da Igreja, não se salva a despeito da Igreja, mas tão somente por meio dela, ainda que de forma invisível e misteriosa, como membro desejado ou ordenado ao seu corpo místico, por uma disposição interior conhecida apenas por Deus. Não há salvação que não venha de Cristo, e não há Cristo sem a Igreja, pois Cristo é a cabeça e a Igreja é o seu corpo. A citação acima da declaração Dominus Jesus, feita pelo então cardeal Joseph Ratzinger, na época prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, vai de encontro justamente com essa concepção, que foi incorporada por Karl Rahner no que cunhou de cristianismo anônimo. Para Rahner, a revelação, embora tenha se manifestado de forma histórica e verbal em Jesus Cristo, não se restringe a ele, mas corresponde em última instância à autocomunicação de Deus no íntimo do ser humano. Isso quer dizer que, antes mesmo de encontrar-se com a revelação contida nas Escrituras, o homem já se encontra numa relação transcendental com o mistério divino, dado que a estrutura do seu espírito é, segundo Rahner, uma abertura ilimitada ao ser absoluto. Um ponto que eu coloco, sim, é uma concepção bastante hegeliana, né? A gente vê uma influência hegeliana muito forte nesse termo de espírito absoluto. A essa abertura inata, Rahner dá o nome de existência sobrenatural, uma disposição ontológica presente em todo ser humano, anterior à adesão mesma da fé. A partir de então, toda pessoa que responde com obediência e retidão à sua própria existência, buscando o bem com autenticidade, já realiza, ainda que implicitamente, um ato de fé, e daí se recolhe a graça. Essa obediência à autotranscendência é, segundo ele, uma resposta ao apelo de Deus e por isso pode ser reconhecida como fé salvífica, colocada deste modo a caráter simplíster. A encarnação de Cristo, posto isso, revela ao ser humano aquilo que ele é por vocação e graça, uma criatura chamada à união com o mistério, o que coloca a revelação não como um novo acontecimento, e sim como a explicitação de algo latente na natureza humana. Esse mesmo ordenamento sobrenatural tido como naturalmente necessário, o qual foi condenado por São Pio X na Patiente Dominici Egregis. Daí é que surge a sua tese de um cristão anônimo. Todo aquele que, sem ter ouvido falar de Cristo, responde positivamente ao apelo da sua própria consciência e que vive moralmente segundo a retidão e que aceita a sua existência como um dom, esse já está em comunhão com Deus por meio de Cristo. Trata-se de um cristianismo anônimo, oculto, mas real e eficaz, que opera através das tradições religiosas de cada indivíduo. Abre aspas para a citação de Karl Rahner no curso Fundamental da Fé.
De certa forma anônima, mas real de cada pessoa individual, com concretude da história da salvação e assim sendo também com Jesus Cristo, existe e deve existir na pessoa que ainda não fez, na fé e no sacramento, toda a experiência histórica concreta e expressamente refletida dessa realidade histórico-salvífica, mas que todavia possui, de maneira apenas implícita, na obediência à sua orientação na graça, a relação existencial real com Deus, da autocomunicação absoluta e historicamente presente, à medida em que essa pessoa aceita sem reservas a sua própria existência, e precisamente no risco dessa liberdade não se pode calcular e controlar. Ao lado desse cristianismo anônimo, existe o cristianismo pleno, consciente de si mesmo na audição crente da palavra do Evangelho, na profissão da fé da Igreja, nos sacramentos e no exercício expresso da vida cristã, que se sabe em referência a Jesus de Nazaré. A concepção apresentada traz uma série de erros teológicos gravíssimos, sobretudo ao aderir a um pensamento naturalista já condenado como parte da heresia modernista. Ao afirmar que o ser humano já se encontra em uma relação salvífica com Deus por força da sua estrutura transcendental e por meio da simples fidelidade existencial a si mesmo, Rahner dilui a necessidade da revelação e dos sacramentos, e até mesmo da fé teologal como virtude infusa. A fé nesse modelo é reduzida a uma atitude fundamental, de autocompreensão e de abertura ao mistério, descolada de qualquer conteúdo objetivo revelado por Deus. Tal redução compromete diretamente a compreensão da graça como dom gratuito, o qual requer não apenas a distinção natural, ou também chamada de potência obediencial na corrente tomista, mas também a ação efetiva de Deus infundindo no intelecto e na vontade as virtudes teologais. Para Rahner, não é necessário um ato específico de assentimento ao conteúdo revelado por Deus para que alguém tenha fé. Basta que ela viva em conformidade com a sua própria transcendência, entendida como estrutura ontológica de abertura ao mistério. Com isso, a própria experiência subjetiva do homem é elevada à condição de lugar teológico. A revelação é reduzida à função de espelho da natureza humana. Os sacramentos tornam-se símbolos pedagógicos, e a distinção entre via ordinária e extraordinária da salvação se dissolve. A revelação é reduzida à função... se dissolve. Do contrário, embora Deus possa agir extraordinariamente e salvar quem está fora dos meios visíveis da Igreja, pela fé implícita, isso não se dá em razão de uma estrutura transcendental inata, erro gravíssimo cometido pelos modernistas, mas pela infusão própria, gratuita da graça, que move o intelecto à fé, ainda que implícita, e a vontade à caridade em detrimento da mesma fé. Trata-se do meio de salvação, não de uma obediência à própria existência, termo esse que cheira a existencialismo, e sim, trata-se de uma disposição interior de submeter-se a Deus como revelador e de cumprir em tudo a sua vontade, mesmo sem conhecê-la. Tal disposição não é garantida por alguma estrutura da natureza humana, mas é fruto da graça, haja vista que ninguém se dispõe ao bem, senão por Deus que o move. E aqui estamos falando de um bem superior, né? Não é do bem que pode ser alcançado naturalmente. Importante fazer essa distinção. Perceba a diferença entre afirmar que todo homem de boa vontade se salva porque vive sua abertura à transcendência, a afirmar que todo homem de boa vontade pode ser tocado pela graça e, se corresponder com fé e caridade, mesmo que de forma implícita, será salvo por Cristo e pela Igreja. No primeiro caso, e é justamente o que encontramos em Rahner, tem-se uma soteriologia imanentista e universalista, sem qualquer distinção na medida em que, no segundo, há o pleno reconhecimento da gratuidade da salvação, da necessidade da fé e da mediação da Igreja, ainda que de modo invisível nos casos extraordinários, em que se apresenta a ignorância invencível. Tal visão imanentista esvazia os sacramentos, a considerar sobretudo o batismo, que é o sacramento que nos torna cristãos, em um mero acréscimo redundante, uma vez que a palavra de Cristo, isto é, a verdade revelada e anunciada, apresenta-se como algo que já se encontra implicitamente nas profundezas da natureza humana, e que pela revelação ela é tornada explícita. Resulta que se alguém aceita cumprir suas obrigações, buscando o melhor para si e para os outros, dando sim à vida e ao bem, existe já um movimento anônimo em direção a Deus movido pela graça. Em contraposição, diz a Constituição Dogmática Dei Filhos. Deve-se, pois, crer com fé divina e católica tudo que está contido na palavra divina escrita ou transmitida pela tradição, bem como tudo que a Igreja quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário e universal, nos propõe a crer como revelado por Deus. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais pode ser justificado sem ela,
nem conseguir a vida eterna se nela não permanecer até o fim. E para que pudéssemos cumprir o dever de abraçar a verdadeira fé e nela perseverar constantemente, Deus instituiu por meio do seu Filho unigênito a Igreja e a muniu com os sinais manifestos da sua instituição, para que pudesse ser por todos reconhecida como guarda e mestra da palavra revelada. Dei Filhos, Constituição Dogmática sobre a Fé Católica do Concílio Vaticano I. Ao passo em que, de um lado, há a mediação salvífica de todas as outras tradições religiosas, a Igreja defende, por meio do magistério, que Deus pode citar e ajudar com a sua graça aqueles que se encontram no erro. Todavia, isso não afirma, de modo algum, que existe salvação nesses contextos religiosos. O que existe é, em conformidade com o que se apresenta na doutrina do Semina Verbi, uma pedagogia da graça para conduzir os homens dispersos no erro à Igreja de Cristo detentora da verdade. Segue-se, pois, abre aspas, Porquanto o beníssimo Senhor excita e ajuda com a sua graça os que vagueiam no erro, a fim de poderem chegar ao conhecimento da verdade, e aos que chamou das trevas a luz maravilhosa, confirma-os com a sua graça, para que permaneçam nessa mesma luz, não os abandonando senão quando primeiro abandonado por eles. Pelo que de maneira alguma é igual à condição daqueles que, pelo dom celeste da fé, abraçaram a verdade católica, e dos que, levados por opiniões humanas, seguem uma religião falsa. Pois os que receberam a fé sob o magistério da Igreja jamais poderão ter justa razão de alterar ou pôr em dúvida essa mesma fé. E por isso, dando graças a Deus Pai, que nos fez idôneos de participar da sorte dos santos na luz, não menosprezemos tão grande vantagem, mas pondo os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, conservemos firme a profissão da nossa esperança. Da mesma Constituição Dogmática, Dei Filhos, do Concílio Vaticano I. O perigo de uma concepção heterodoxa ao que ensina o magistério reside ainda em outro ponto que nos introduz diretamente a questão das boas obras. Pois, segundo Rahner, aquele que, sem conhecer explicitamente Cristo, se dispõe com retidão à própria existência, buscando o bem e o bem dos outros, já realiza um movimento de aceitação salvífica. Isso equivale a dizer que a prática das boas obras, quando sinceras, é suficiente como mediação de salvação, dado que elas expressam a abertura do ser humano à transcendência e, por consequência, à graça. Alguns podem dizer ainda que outros salvam-se porque abraçaram um certo aspecto do conteúdo da revelação, por exemplo, as práticas de caridade para com o próximo. No entanto, essa concepção incorre em um erro mais grave ainda, o naturalismo soteriológico, segundo o qual o homem, por sua natureza e esforços próprios, pode praticar boas obras que mereçam a vida eterna sem a graça santificante. Ora, tal como ensinou o Concílio de Trento em resposta aos erros protestantes e pelagianos, nenhuma obra é meritória para a salvação se não for precedida e sustentada pela graça. E além disso, não basta o agir ético, é necessária a fé informada pela caridade, tendo em conta que, segundo disse o Dr. Angélico, a caridade é a forma da fé. Para julgar essa afirmação a respeito dos méritos, é necessário que antes compreendamos no que consiste o mérito, decorrente da seguinte interação entre a liberdade e a graça, descrita pelo Dr. Angélico. Abrindo aspas, por isso, entre o homem e Deus não há justiça fundada numa igualdade absoluta, mas apenas proporcional, enquanto cada um age ao seu modo. Ora, o modo e a medida das capacidades humanas é Deus quem os estabelece, por onde o homem não pode ter mérito diante de Deus, senão pressuposta uma ordem divina, de maneira que, pela sua ação, ele receba de Deus como recompensa, por assim dizer, os bens em vista dos quais ele lhe deu o poder de agir. Assim também os seres naturais, pelos seus movimentos próprios e pelas suas operações, alcançam o fim a que Deus os ordenou, mas de maneira diferente, pois a criatura racional dotada de livre-arbítrio tem o poder de agir por si mesma, o que lhe dá ao ato caráter meritório. Portanto, o mérito ele vem justamente do livre-arbítrio que existe e que dispõe o homem a escolher entre um bem e um mal. Existindo mérito diante de Deus, não seria então justo afirmarmos que, na medida em que uma pessoa não cristã, agindo segundo a sua liberdade, em favor de uma pressuposta ordem divina, transcendental, mesmo que não tida deste modo imediatamente, não é plausível admitir que essa pessoa adquira mérito de vida eterna? Frequentemente somos postos frente a este dilema. Um católico batizado, que vive de maneira escandalosa,
e desordenada, persiste no pecado e desconsidera os mandamentos divinos. E de outro lado, um agnóstico, o ateu, que apesar da ausência de fé, dedica-se com sinceridade a causas justas, socorre os pobres, luta contra as injustiças e vive de maneira exemplar. Não pareceria à primeira vista injusto que Deus recompensasse aquele que professa a fé apenas formalmente, mas a nega pelas obras, e que não recompensasse o outro que, embora fora da fé visível, vive a moral e as virtudes? Eis que aparece aqui novamente uma confusão entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. De fato, na ordem natural, toda boa obra, toda boa ação praticada com liberdade, justiça e caridade, não no sentido sobrenatural, mas no sentido de benevolência, possui um valor autêntico e pode contribuir para a ordem social, para edificar a dignidade humana e dispor o coração ao bem. No entanto, tais ações por si mesmas não têm proporção com o fim sobrenatural da bem-aventurança eterna, que excede infinitamente as potências da alma e suas capacidades. Em razão disso, ensina-nos o Concílio de Trento que mesmo as obras mais nobres não têm méritos salvíficos se praticadas fora da graça, justamente por conta da ferida do pecado original. Os méritos não podem ser alcançados enquanto fim sobrenatural se antes não houver a justificação e a infusão da graça santificante. Abre aspas. De outro modo, os mandamentos da lei podem ser cumpridos não só quanto à substância das obras, mas também quanto ao modo de agir, isto é, praticando-as com caridade. E assim, nem no estado de natureza íntegra, nem no da corrupta, o homem pode cumprir sem a graça os mandamentos da lei. Por isso, Agostinho, depois de ter dito que sem a graça os homens não podem absolutamente fazer nenhum bem, acrescenta: a graça é necessária não só para lhes dar a conhecer o que devem praticar, mas também para fazerem o de que foram informados, com amor. Citação da Suma Teológica, primeira da segunda, questão 109, artigo 2. Em outro trecho, fica ainda evidente que aquele que se encontra em estado de pecado, ou seja, ausente do estado de graça, não pode merecer. Abre aspas, então é manifesto que todo mérito repugna a graça. Pois, como diz o apóstolo, se isso foi por graça, não foi já pelas obras. Segundo, quanto à natureza mesma do que é dado, e assim também o dom da graça escapa ao mérito. Se trata de alguém que ainda não a possui, quer por exceder ela a capacidade da nossa natureza, quer também porque antes de recebê-la, o homem em estado de pecado está impedido de merecê-la pelo próprio pecado. Citação da Suma Teológica, primeira da segunda, questão 114, artigo 5º. Por mais admirável que isso pareça, ninguém é salvo apenas por fazer o bem natural. O bem moral não pode nunca ser causa de justificação e nem fundamento de mérito sobrenatural sem a ação da graça, ainda que ele disponha a alma a acolhê-la sim em alguns casos, o que se constata como verdadeiro. Há uma falsa noção certamente provocada pela influência do pensamento moderno de que o comportamento ético ele salva por si mesmo. Entretanto, essa noção é falsa. O que não quer dizer que um ateu agnóstico esteja condenado, mesmo diante das suas boas obras. Nem esse nem o outro são fatores determinantes, mas aquilo que foi exposto a respeito da disposição à plena obediência. Pelo contrário, a questão ela não é tão simples ao ponto de sermos capazes de afirmar que, categoricamente, aquele que está fora da igreja tem sua alma condenada ao inferno, ao menos não objetivamente. A igreja recebeu autoridade para, por meio do processo de canonização, dar a certeza daquelas almas que se encontram no céu, mas jamais para dar certeza das almas que foram condenadas. É claro que existem casos de revelações particulares, porém, não é obrigação para fiel algum acreditá-las. De modo análogo, um católico batizado que vive em pecado grave sem o devido arrependimento e contrição de seus pecados não tem seu pertencimento à igreja como garantia de salvação. Pela mesma lógica que se aplica à ignorância invencível, aqueles que possuem maior conhecimento a respeito da verdade revelada hão de ser julgados segundo uma régua mais alta do que aqueles que não o possuem, ou que o possuem com certo grau de deficiência, evidentemente ainda que com fé explícita. Assim dizem as Escrituras, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 17. E ainda em outro trecho,
Quanto àquele que, não a conhecendo, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48.